Lucas capítulo de número 4, versículos de número 18 ao 19, está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, libertar os que estão cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Dentro desse versículo nós aprendemos que existem 7 princípios do Evangelho, e é o tema a qual nós estamos engajados aí em desenvolver. Amém? Os 7 princípios do Evangelho. Estamos no 6º princípio. Os demais princípios, como arrependimento, evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, estão todos salvos no nosso canal no YouTube. Amém? Hoje nós estamos no 6º princípio do Evangelho, que é libertar os que estão cativos. Amém? Dentro dessa minha fala, irmãos, eu gostaria de chamar a tua atenção. O Espírito Santo, ele tem falado comigo que algumas pessoas, elas desconsideram muito as coisas espirituais. Paulo ele foi bem preciso em suas palavras. Ele sempre enfatizou que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas que a nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. O maior problema das pessoas, irmãos, é que elas guerreiam em solo, elas guerreiam embaixo, elas guerreiam contra pessoas. Muitos guerreiam contra vizinho, outros guerreiam contra cônjuge, contra filhos, contra líderes, patrão, e assim sucessivamente. E acaba se esquecendo, irmãos, que nós temos uma luta ferrenha contra Satanás. A palavra de Deus diz que após Cristo ser tentado pelo diabo, a palavra do Senhor Jesus diz que ele deixa Jesus por um período de tempo. Mas Jesus, ele estava sempre em guerra, expulsando os demônios das pessoas. Jesus, irmãos, não foi tentado somente naquele período ali onde a Bíblia descreve. A Bíblia descreve que ele foi tentado em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Desde a sua infância, Satanás, usando Herodes já perseguia Jesus para tirar a vida dele. Jesus, ele é, irmãos, perseguido por projeto do Senhor não se cumprir desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, aqueles que antecederam a Cristo, aqueles que profetizavam acerca dele, todos eles tiveram uma perseguição específica, porque a salvação, irmãos, ela só chega após a cruz. Então, ou seja, se Jesus não passa pela cruz, pessoas como Eliseu, como Abraão, como Adão, os heróis do Antigo Testamento, os personagens do Antigo Testamento, eles estariam no inferno. Só houve salvação depois que o Senhor Jesus, ele vai para a cruz. Então é necessário você usar as armas, irmãos, que você tem. Orar, ler a Bíblia, jejuar, ter uma vida espiritual em atividade. Não adianta, irmãos, você ser apenas um participante de culto. Não adianta você apenas ser um ouvinte da palavra e não um praticante. Não adianta todas as tentações que Satanás vir e lançar contra a tua vida, você ficar ali ouvindo. Não adianta você ser angustiado, estar sendo tentado e não reivindicar os seus direitos na palavra do Senhor. Não adianta, irmão. Satanás, ele é especialista. O primeiro ataque de Satanás é na nossa mente. Tem pessoas, irmãos, que acham que estão doentes, mas não estão.
Tem pessoas, irmãos, que gastam rios de dinheiro com remédios, mas na verdade é Satanás que está atacando. Como essa pessoa ela não para ouvir outra vez a ministração da palavra de Deus? Como essa pessoa ela não se arma da palavra de Deus na oração? Quando a tentação vem, irmãos, eu tenho que verbalizar a palavra, mas também está escrito que o meu corpo não é lugar de enfermidade, mas é lugar do Espírito Santo. Irmãos, quem não guerreia neste nível não chega a lugar nenhum. Não adianta você estar aqui participando, eu estar ministrando cura sobre você, ministrando libertação sobre você, mas você não fazer a sua parte em casa, você não vigiar, você não deixar de viver pecando. Irmão, não adianta. A palavra do Senhor Jesus diz em João capítulo de número 5, a palavra do Senhor Jesus diz que Jesus encontra aquele homem na beira do tanque chamado no tanque de Betesda, um homem que estava ali desde a sua infância, antes do nascimento de Jesus, antes do nascimento de Cristo, em pessoa, aquele homem já estava ali na beira daquele tanque. Ele tinha o costume, irmão, de estar ali. Ele tinha o costume de estar ali, esperando, porque eles acreditavam que um anjo vinha e agitava as águas, e o primeiro que adentrasse aquelas águas era curado. Jesus chega ali naquele tanque e o cura. Depois Jesus o encontra no templo e Jesus dá uma ordem para ele: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, ou seja, irmãos, nós precisamos olhar para o nosso currículo. Irmãos, Satanás faz as pessoas terem pensamentos, irmão, de vingança, de ódio, de raiva. Pessoas, irmãos, que foram curadas de câncer aqui nessa live, simplesmente porque odiava alguém, simplesmente porque tinha mágoa de alguém. Então, irmãos, nós precisamos dominar os nossos pensamentos como pastor, preenchendo a nossa mente, a nossa alma da palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus como espada do Espírito. Não adianta, você tem que verbalizar a palavra de Deus para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Aleluia! A palavra que não é falada, que não é verbalizada, não é palavra. Jesus venceu a Satanás no deserto, verbalizando a palavra, a espada do Espírito. Então, querido, não adianta você estar mergulhado nesse problema no casamento. O problema é o meu marido, o problema é a minha esposa, o problema é o meu filho. Não adianta, você tem uma luta e essa luta é contra Satanás. Eu te convido a ler a Bíblia, a pedir, irmãos, as apostilhas estão aqui prontas. Irmãos, eu não vendi uma apostilha dessa. Eu doei, eu dei. Ninguém aqui pode virar para mim e falar: pastor, o senhor me vendeu a apostilha das armas as 7 armas da nossa milícia. Eu vou falar para você, é mentira, porque eu te dei. Eu doei. E eu não vejo, irmãos, as pessoas vivendo o resultado do que tem aprendido. Por quê? Porque não coloca em prática. Pastor, eu não consigo ler, eu não sei ler direito. Entra lá no canal no YouTube, em nome do Senhor Jesus, reassiste as mensagens. Porque Jesus disse, Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Somos nós quem resistimos a Satanás. Pedro diz: e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse: eis aí que vos dei poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Paulo disse: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 2 Coríntios 10:4, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Jesus disse em Lucas capítulo de número 16, versículo de número 17: e os sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios. Então, ou seja, queridos, você precisa ir rever como que você está se armando contra as astutas ciladas do diabo,
porque não é para viver perdendo. Amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Veja, irmãos, que o sexto princípio do Evangelho é libertar os que estão cativos, ou seja, aqueles que estão em possessão demoníaca, aqueles que estão nas garras de Satanás. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, parte B. Jesus disse, ou João disse, que para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para tirar das garras de Satanás aqueles que pereciam. Nós aprendemos aqui ontem, queridos, que Satanás, ele presta contas ao Senhor. Nós aprendemos que Satanás adora a Jesus. Nós aprendemos que na cruz Cristo expôs publicamente o inferno e deles triunfou. Nós aprendemos, irmãos, que Cristo na cruz rasgou a cédula que constava contra nós, cravando-a na cruz e expondo principados e potestades publicamente, deles triunfou. Nós aprendemos isso aqui ontem. Nós aprendemos, irmãos, aqui ontem, que ao Cristo ressuscitar foi-lhe dado o nome que é sobre todo nome. E é o nome de Jesus Cristo, irmãos. O nome de Jesus está muito acima de principados e de potestade, de poder, de domínio. O nome de Jesus Cristo está acima dessa dor, está acima dessa angústia, está acima dessa insônia, está acima dessa depressão, dessa síndrome do pânico. No poder do sangue de Jesus Cristo, eu estou paralisando as obras das trevas contra a tua vida. No poder do sangue de Jesus Cristo, eu estou ministrando cura a toda invasão demoníaca sobre a tua vida. No poder do sangue de Jesus Cristo, eu estou tirando da tua vida agora. Eu estou proibindo as trevas de se apoderarem da tua alma, da tua noite de sono. Ele não pode, ele não tem o direito. Nós aprendemos aqui que o nome de Jesus Cristo está muito acima de principado e de potestade, de poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também nos séculos vindouros. Olha a gente recebendo libertação aqui, ó. Silmara está falando que está com tontura. Isso aqui, irmãos, é ataque demoníaco. Ela está recebendo libertação agora. Essa é a manifestação da palavra de Deus. Eu estou aqui falando da palavra. Não tem, irmãos, não tem segredo em mim. O segredo está no verbalizar a palavra. Enquanto eu vou verbalizando a espada do Espírito aqui, a palavra do Senhor, você vai sendo curado, você vai sendo liberto, você vai sendo transformado. Creia na palavra do Senhor. Não creia, irmão, nos sintomas das enfermidades. Não creia, irmãos, simplesmente que simplesmente só os remédios eles vão resolver as tuas causas. Espiritualize a tua situação, espiritualize o que você está sentindo, traz para os pés da cruz, traz para os pés de Cristo, porque Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aquela mulher do fluxo de sangue, queridos, vivia 12 anos com fluxo de sangue. Ela vivia, irmãos, 12 anos sangrando, com hemorragia, a ponto de gastar tudo o que ela tinha, mas antes indo de mal a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, dizia: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Ela veio por trás dele, tocou na orla das suas vestes, e na hora o sangramento foi estancado. Você pode crer nessa palavra, você pode tomar posse dessa palavra, você pode, onde você estiver, exaltar, adorar, bendizer o nome de Jesus Cristo. Você pode falar para as trevas ouvir. Eu creio, é assim que se guerreia, irmãos. Eu creio no poder do sangue de Jesus Cristo. Quando você estiver com insônia, quando você estiver com medo, verbalize: Satanás, eu ordeno que você se retire. Sai agora. Estou vendo gente aqui, irmãos, que vai dormir, está tendo um
peso aqui assim. Alguém, irmão, está sentindo até a nuca arder. Deixa eu falar uma coisa para você. É demônio, mas você tem poder e autoridade para dizer: olha, demônio, sai em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está dizendo: ele desfez as obras do diabo. Aleluia. Ordene os demônios sair, eles sairão. Acabadaga, sub, cabadaga, sei. Erate o que me dergue, a suribi, cabadaga, sou. Ricabadarabadarabadarabadaia, sei. Ordene as coisas acontecerem, irmãos. Quando Pedro diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é porque, irmãos, ele virá. Jesus disse: o ladrão, que é Satanás, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele vem. Mas você tem aprendido a guerrear. Se coloca de pé. Não aceite a situação. Não aceite a situação. Coloca a mão na cabeça e fala: eu estou determinando a minha cura em nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu peguei um caso, irmãos, de um homem de 43 anos de idade, a qual ele estava ali na mesa, nunca tinha tido, irmão, sintoma nenhum. Ele falou que estava na mesa ali almoçando com a sua família. E de repente, queridos, ele começou, ele teve um AVC. Ele, irmãos, teve um AVC e ele começou a se debater e correram para poder socorrê-lo. Levaram para o hospital. Chegaram lá, irmãos, no pronto-socorro, abriram o crânio do homem, porque ele teve um AVC. Ele simplesmente teve um AVC. Abriram o crânio dele, irmãos. E diagnosticaram um câncer dentro da sua cabeça, um câncer no cérebro. Ou seja, quando ele saiu de lá, que ele veio, foi trazido, ele falou: Manuel, sabe aquelas possessão, aquela manifestação de demônio que tem nos cultos? Eu falei: sim, Márcio. Ele falou para mim: Manuel, eu sabia que era demônio, eu estava tendo a mesma sensação, eu tinha certeza que eu estava endemoniado. Então você, querido, você precisa espiritualizar a sua situação. Você precisa ordenar as coisas acontecer. Tem alguém no nosso meio que está tendo tonturas. E é ataque demoníaco. Você precisa ordenar as coisas acontecerem. Você precisa determinar a cura do teu filho, a cura do teu cônjuge. A tua casa é lugar de paz. Aquela mulher do fluxo de sangue, enquanto tinha recurso, enquanto podia comprar o dinheiro, comprar o remédio, ela gastou tudo que tinha com os médicos. Olha, Franciele escreveu aqui: Jesus, toque em meu esposo Vitor e liberta e restaure. Não! Jesus já te deu poder e autoridade para você fazer isso. O problema é, irmãos, que as pessoas elas ficam pedindo a Deus, a Jesus para fazer, sendo que isso já foi feito. Hoje, irmãos, nós não pedimos a Ele para fazer as coisas. Ele nos ordenou a ir expulsar os demônios e ir curar os enfermos. Então, ou seja, quando uma pessoa fica: oh, Deus me cura, e a cura não acontece, quer dizer, Deus não quer curar. Deus não quer libertar. Não, queridos, Deus já libertou, Deus já curou em Cristo. Isaías capítulo de número 53 diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou. Ele tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. Conjugação do verbo passado, Ele tomou.
Mateus capítulo de número 8, versículo de número 15 diz que para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse que o Cristo tomaria sobre si as enfermidades de todos. Só que, irmão, você precisa guerrear. Essa palavra pedir, quando Jesus disse em João 14:13, e tudo que vocês me pedirem eu dou, para que o Pai seja glorificado. Essa palavra pedir aqui não é pedir com a conotação de me dar, Senhor, Senhor me cura, ó Senhor me liberta, não. É uma reivindicação. Você vai falar para o mundo espiritual: está escrito, Ele me curou, está escrito, Ele me libertou, está escrito, Ele me transformou. Porque as obras do diabo já foi desfeita. A cura já aconteceu, mas qual é o problema das pessoas? Elas não espiritualizam suas situações. Irmãos, todo o poder de Satanás, todo o poder de Satanás foi tomado. Todo o poder e o governo do mundo que Adão entregou nas mãos de Satanás, Cristo tomou e entregou para a igreja, entregou para os crentes. É tanto que Jesus disse que Ele nos deu poder para pisar em Satanás, toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Para de se lamuriar. Para de ficar, oh Deus, se o Senhor quiser fazer. Oh, não! Essa autoridade te pertence. Você é o que você fala. Se tiver mágoa de alguém, perdoa, porque, irmãos, existe um adversáriozinho da fé por nome mágoa, irmão, que arrebenta a vida das pessoas. Arrebenta a vida das pessoas. Aleluia. Então nós precisamos ter esses cuidados, porque às vezes o poder de Deus não está sendo manifesto simplesmente porque você está odiando alguém. O poder de Deus não está sendo manifesto por quê? Porque você está com raiva de alguém, está magoado. Irmãos, guardar mágoa de alguém é andar de mãos dadas com Satanás. Efésios 4:26, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, ou seja, tem pessoas, irmãos, que andam de mãos dadas com Satanás e não sabe. Tem pessoas, irmãos, que estão morrendo às mínguas por causa de mágoa e preferem viver assim. Você não pode fazer nada. Ô irmãos, eu gostaria muito no início da minha vida espiritual ter conhecido alguém que me ensinasse o que eu ensino aqui para vocês. A jornada teria sido mais fácil. Teria sido bem mais fácil, porque, irmãos, no meu tempo, em 2011, era aqueles pregadores barulhentos, e aquele barulho nos cultos, e milagre acontecia nenhum. Ou seja, você criava dentro de você até uma certa inveja, porque os camaradas pulavam e gritavam e falavam como um robô, e você não conseguia imitar, e você pensava: Deus não está em mim. Não ter uma escola bíblica qualificada, ter pessoas semi-analfabetas para ensinar. Não que Deus não use, usa,
Mas, irmãos, a Bíblia é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é tudo que resolve. Todas as armas da nossa milícia, todas as armaduras de Deus, de Efésios 6, dos 10 ao 18, você vai notar ali que tudo vai se referir à palavra. Ou seja, hoje você não precisa mais viver esse sofrimento. Pratica a palavra. Pratica a palavra para você ver o que vai acontecer. É só praticar. É aquilo que você reconhece. Isso aqui é pecado, eu não vou cometer isso aqui. Vou parar de fazer isso aqui porque o Espírito Santo está me incomodando. Tem roupa, irmãos, que eu não consigo mais usar. Não estou aqui, irmãos, pregando usos e costumes, tá? Mas tem roupas, irmãos, que eu não consigo mais usar porque quando eu coloco, eu dei uma engordada, sabe? Aí aperta, aí marca. Quando eu me coloco, a roupa é até bonita. O Espírito Santo arde no coração. Eu falei, meu Deus, eu não quero saber disso aqui, não. Porque eu sou responsável por alguém pecar desejando o meu corpo. Eu sou o culpado. Eu posso causar um dano em uma alma, em um casamento, com os meus comportamentos. Então a gente precisa ter o cuidado, porque, irmãos, participar de cultos, participar de lugares onde as pessoas continuam enfermos, continuam doentes, continuam miseráveis. Irmãos, nós precisamos ter esses cuidados. Veja, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para libertar os que estão cativos. Ontem nós aprendemos aqui, irmãos, que Satanás, ele adora o nome de Jesus. Ele adora Jesus. A palavra de Deus diz que aquele gadareno está lá. Aquele gadareno causava um problemaço na região de Gadara. Quando Jesus pisa em terra, ele corre e se prostra adorando a Jesus. O que faz aqui Jesus o Nazareno? Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do teu tempo. Ele presta conta, nós aprendemos tudo isso aqui ontem. Hoje, nós vamos aprender quais são as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Manter em cativeiro os homens. Quais são as obras do diabo? João 10:10, roubar, matar e destruir. João 10:10 diz que uma das obras do diabo é roubar, matar e destruir. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38, diz que ele também oprime o homem. Pedro diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ô irmão, será que você não está inserido nesses todos aqui? Libertar os que estão cativos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você está entre esses todos. Nós precisamos ter cuidado. Outras obras do diabo: causar loucura, causar suicídio. Jesus, quando ele chega em Gadara, irmãos, você precisa entender uma coisa: se um demônio ele consegue atacar alguém que está de mente limpa, uma pessoa sóbria,
Satanás, ele consegue, irmãos, usar até mesmo animais. Satanás, ele consegue, irmãos, usar. Satanás, ele consegue usar até mesmo criança. Satanás, ele se apodera das emoções das pessoas para poder machucá-las. Satanás, quando ele se apodera de alguém, aquele homem era visto em Gadara como louco, ele causa loucura. Satanás também causa suicídio. A palavra do Senhor Jesus diz em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14 ao 35. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus está vindo de um determinado lugar. Quando ele entra no meio da multidão, os discípulos estavam discutindo, os escribas estavam discutindo com os escribas. Jesus pergunta para os escribas dizendo: o que discutis entre eles? Nisso saiu um pai dentre a multidão dizendo: mestre, eu trouxe aqui o meu filho, que é lunático, que tem um espírito mudo, e eu trouxe aos teus discípulos. Ele disse: eu tenho aqui o meu filho que é mudo, e que tem um espírito que manifesta nele, que lança no fogo e na água. Ou seja, para quê? Para cometer suicídio, para se machucar. Irmãos, bipolaridade é espiritual. Pessoas bipolar é demônio. Pessoas bipolar é demônio. Autismo, ataque demoníaco. Ou seja, nós precisamos estar atentos para quando Satanás atacar um dos nossos, nós sabemos como agir. Esse pai tinha um filho que, quando o demônio manifestava, lançava no fogo, na água. Qual a intenção? Cometer suicídio. Não existe a possibilidade de alguém cometer suicídio sem ser um ataque demoníaco. E nós precisamos, os servos do Senhor, precisamos estar atentos para quando isso acontecer, nós estarmos prontos para expulsar. Veja que esse pai vira para ele e diz: muitas das vezes o lança no fogo da água, e eu pedi para os teus discípulos para curá-lo, mas eles não conseguiram. Olha o que Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Ou seja, Jesus chama de perversos incrédulos. Jesus chama de perverso aqueles a qual o Senhor delegou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, e eles não fazem. Quando ele diz, ó geração incrédula e perversa, ele está dizendo: essa geração está tendo a maior oportunidade de suas vidas, hein? O Espírito Santo está dizendo: o poder e a autoridade está sobre você. O problema, sabe o que é, irmãos? É que as pessoas se ocupam com tudo e todos. Elas se ocupam com tudo e todos, mas, irmãos, não para prestar um culto ao Senhor. Não para espiritualizar as coisas. Essa mulher do fluxo de sangue, enquanto tinha dinheiro, não queria saber de Jesus. A maioria das pessoas é assim. Enquanto elas têm recurso, elas não param para buscar ao Senhor. Enquanto elas podem, elas estão ali empurrando a vida com a barriga. Irmãos, o que tem de gente aqui que foi curado de câncer? Pessoas, irmãos, eu conheci uma mulher aqui que tinha câncer no pescoço por causa de mágoa.
atendi por uma chamada de vídeo. Irmãos, o câncer desapareceu imediatamente, instantaneamente. Cadê essa mulher? Enviei mensagem, onde você está? Tá tudo bem? Sumiu da live, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, estou trabalhando demais. Aí Satanás, quando vem, sabe o que é que ele faz? Ele paralisa a pessoa e ela não pode trabalhar mais. Tira um tempo. Tira um tempo, organiza a sua vida espiritual. Mantenha em atividade a sua fé. Irmãos, quantas vezes quando eu estava no auge do meu ministério, no começo, irmãos, fiquei desempregado. Eu prestei atenção que só aparecia a porta de emprego para eu trabalhar nos dias de culto, no horário do culto. Falei, não, isso não é de Deus. Porque, irmãos, quem vive de dinheiro é banco. Crente vive da fé. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te para acolá, e assim vos será feito. Ei, o Espírito Santo está dizendo, trabalhe essa fé. As pessoas, irmãos, se ocupam de tudo, menos das coisas espirituais. Você não vai chegar em lugar nenhum. Segundo as Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 15, o rei Asa, simplesmente, irmãos, se lesionou no pé, em um dos dedos dos pés. Ele bateu o pé e se machucou. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que o rei Asa morreu doente dos pés, porque buscou somente aos médicos e não ao Senhor. Será que vale a pena essa ocupação toda a ponto de não poder buscar o Senhor? Ou seja, a mulher do fluxo de sangue empurrou a vida com a barriga durante 12 anos. Tinha dinheiro, tinha recurso, posso dar um jeito. Só, irmãos, que a fatura chega para todos. A conta chega. E quando chega, irmãos, não adianta se lamuriar. Pessoas, irmãos, onde estão em lugares, eu não sei para quê, só em lugares. Mas não agrega, lugares que não agrega nada à fé, reuniões que não agrega nada à fé. E elas permanecem lá no sofrimento. Ou seja, tira um tempinho para o Senhor. Tira um tempinho para você e Deus, para você ter discernimento de como resolver as suas situações. A palavra do Senhor Jesus diz que ele diz, ó geração incrédula, ó geração perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? Veja que Jesus vira para aquele pai e pergunta, desde quando isso acontece? O pai vira para ele e diz, desde a infância. Sexto princípio do Evangelho, libertar os que estão cativos. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você precisa conhecer as obras do diabo. Você precisa saber quais são as artimanhas de Satanás. Nós precisamos, irmãos, conhecer
ter discernimento de espírito para não ser enganado. Pois esse jovem, ele era lançado no fogo e na água. Era um espírito. Era um espírito que tentava fazer com que o menino cometesse suicídio. Jesus vira para aquele pai e diz: e tu crê que eu posso fazer alguma coisa? O pai disse: mestre, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A partir do momento que você se disponibiliza a ir a um culto, é porque você tem fé. A partir do momento que você se disponibiliza, querido, a estar num lugar espiritual, é porque você tem fé. Mas o tipo de palavra que você vai ouvir é o tipo de fé que você vai ter. Por que esse pai, ele não estava conseguindo mais crer? Porque os discípulos não conseguiram expulsar. A fé dele diminuiu. Então ele vira para Jesus e diz: olha, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O Espírito Santo está dizendo essa tarde do que você precisa para mudar a tua vida. O que te falta para mudar a tua vida? Você precisa espiritualizar as situações. Aleluia. Jesus vira para ele e diz: me traz aqui o menino. Jesus vira para ele e diz: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Veja que, queridos, o pai vai à procura de uma cura, de uma libertação. Jesus vira para ele e diz: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Não aceite a situação a qual você está vivendo. Não se entregue neste mundo de trevas. Não se entregue ao sofrimento. Creia no poder de Deus, creia no poder do sangue. Verbalize a palavra do Senhor, em vez de se lamuriar, em vez de verbalizar, em vez de se angustiar. Fale a palavra. Veja que o propósito de Satanás aqui era fazer com que esse menino cometesse suicídio. O propósito de Satanás